O Dr. René também chamou a nossa atenção para as ameaças e crimes que estão sendo praticados contra os servidores dos órgãos de controle ambiental. Inclusive o próprio Dr. René, que foi vítima, de ilícito quando furtaram a sua identidade para a prática de crimes ambientais. Ontem o ministro Herman Benjamin, ele nos relembrou que o Brasil ocupa a triste marca de liderança em mortes de defensores do meio ambiente. Para mudar essa realidade, não há dúvida que nós precisamos de uma atuação integrada dos órgãos de controle. Esse painel mostra isso, com a presença da Polícia Federal, do IBAMA, do Ministério Público. Então, em prosseguimento, eu passo a palavra agora ao Dr. Pedro Abi Essabi, promotor de Justiça do Ministério Público de Rondônia, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutor Pedro, o senhor tem 40 minutos para a sua exposição. Obrigada. Obrigado. Bom dia a todos, senhores e senhoras. Primeiramente, agradecer esse convite para falar aqui. Investigação de crimes ambientais, esse de baixo aí. É fundamental nós nos debruçarmos sobre formas de melhorar a nossa atuação. Acho que pela minha breve fala aqui vão perceber, juntamente com os colegas que já falaram, a gente vai sair do direito, porque o nosso gargalo não é jurídico. Todo mundo aqui fez faculdade de direito ou conhece a legislação. Então, o nosso gargalo não é o direito. Temos que sair do direito. Temos que ter a humildade de buscar as outras ciências, os outros ramos de conhecimento, sentar com polícia, entender melhor o trabalho policial, sentar com o órgão ambiental. Vem cá, o que o Ministério Público precisa fazer? Tá? Falar com quem é de outras áreas, porque o direito é mais fácil. O direito a gente estudou anos, direito a gente comprou livros, fez concurso. O concurso basicamente é só direito. Essa não é a nossa falha, hoje a nossa falha é gestão. E dentro de gestão, a principal ferramenta para a gente melhorar a nossa gestão de investigações é a inteligência. Bom, eu atuei muito tempo em meio ambiente, mas eu creio que essa visão minha mudou depois que eu atuei por muitos anos em GAECO, em grupos de atuação de combate ao crime organizado. Então a gente busca uma nova visão para sair um pouco daquela prática tradicional, aquela coisa bacharelesca do direito, aquela coisa cartorial, do papel, do artigo de lei, e a gente percebe que buscar novas formas de eficiência, a gente tem que partir para isso. Então, nossa pergunta aqui hoje é como ter resolutividade, como melhorar a defesa do meio ambiente, como fortalecer a acusação com informações e provas, seja para obter acordos ou decisões judiciais favoráveis. Tá? Então, hoje o seminário é um dos temas mais felizes que a gente poderia pensar, investigação e negociação. Tá? E, de uma forma geral, a gente pode incluir a decisão judicial como resultado de uma negociação, porque nós estamos num diálogo com o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, no final, ele vai dar a decisão, mas a decisão é profundamente influenciada sobre o que foi colocado nessa mesa de negociação, que seria o resultado do processo. Tá? A decisão perpassa aspectos que vão muito além do jurídico. Nós temos aspectos retóricos, culturais, comunicacionais. Então, a decisão é uma ilusão achar que hoje uma decisão judicial ou um acordo extrajudicial é fruto de algo meramente jurídico, meramente fruto de provas dos autos. Existem inúmeros elementos aí para desmentir isso, e a gente vive num mundo pós-Lava Jato. A gente vê que as decisões dos mais variados órgãos, públicos ou privados, das empresas, dos órgãos públicos, as decisões vão muito além do aspecto meramente técnico. Então, vamos partir de algumas premissas, tá? E eu esqueci de fazer um pedido de desculpas. Nós vamos falar hoje, eu vejo aqui um público muito seleto, altamente capacitado. Eu vou pedir desculpas porque nós vamos falar hoje do chão de fábrica, tá? Não vamos falar de teorias, nós vamos manter a linha que foi dada pelos palestrantes iniciais aqui, que é falar da vida prática, do chão de fábrica. Nada de teorias, de coisas formidáveis, tá? Então eu peço desculpas se alguém veio aqui buscando uma coisa extremamente inovadora, que ninguém vai inventar a roda.
Nós pegamos a roda que os outros já colocaram para andar, as gerações que nos antecederam, as gerações que estão aí, nós aprendemos conversando com membros de todo o Brasil. Eu já tive a oportunidade de falar de Roraima a Santa Catarina, do Espírito Santo ao Pernambuco. E a gente vai aprendendo com os colegas, pegando a roda e só tentando colocar um pequeno aprimoramento. Tá? Então ninguém vai inventar nada aqui hoje. Bom, vamos às nossas premissas para a gente atingir esse resultado, que são acordos ou decisões favoráveis, né? Através de uma visão de investigação de crimes ambientais. A primeira premissa, parece até básico falar nisso, mas nós ainda, na área ambiental, nós ainda temos uma visão que eu acho que não é a do ilícito integrado. As pessoas cometem crimes ambientais para ganhar dinheiro, não é porque gostam de destruir o meio ambiente. O fenômeno é econômico. Então nós precisamos perceber toda essa cadeia econômica e ter uma visão mais abrangente do ilícito ambiental. Seja a visão, seja a visão de uma organização criminosa que integra, às vezes, centenas de pessoas, né? E que a destruição do meio ambiente é só um capítulo dentro de um processo de enriquecimento ilícito, né? Dentro de gráficos aí de bolsa, de Bovespa, as pessoas querem ganhar dinheiro, tá? Então isso serve desde o pequeno criminoso ambiental até as grandes corporações. O objetivo é ganhar dinheiro. Então, se a gente não entender que nós devemos seguir o dinheiro, que é uma máxima que todo mundo que investiga lavagem de dinheiro busca, se nós não partimos para adotarmos essa premissa de seguir o dinheiro, nós não vamos conseguir desarticular grandes esquemas de crimes ambientais. Nessa ótica, nós vemos que as ferramentas que às vezes o promotor ambiental usa estão equivocadas, né? Nós tivemos o palestrante anterior, o Dr. Franco Perazzoni, da Polícia Federal, que mostrou a questão de técnicas antigas, de técnicas novas. Aí eu pergunto, como promotor ambiental, está se usando o RIF do COAF, o Relatório de Informações Financeiras, Relatório de Inteligência Financeira, do COAF? Não está usando? Então você não vai desarticular nenhum grande esquema de crime ambiental. Por quê? O RIF do COAF hoje é uma ferramenta básica para se combater lavagem de dinheiro. Está se utilizando quebra-sigilo bancário fiscal? Está se trabalhando em conjunto com as receitas, especialmente Receita Federal, mas também, eventualmente, Receita Estadual? Tem que estar trabalhando. Está se apreendendo, fazendo busca e apreensão, apreendendo aparelhos de smartphones dos funcionários da empresa, dos infratores, para extrair conversas, diálogos, documentos? Também não. Então, se a gente ficar na investigação cartorial, de pegar um auto de infração do órgão ambiental, pegar um auto de prisão em flagrante, ficar com depoimento de testemunha, não se vai a lugar nenhum. Nós vamos estar vendo o que querem que a gente veja. Então nós precisamos adotar métodos mais invasivos, devassar coração de um esquema ilícito, tá? E isso só vai ser possível com mecanismos de aprofundamento de provas, né? Bom, a premissa 2 é uma autocrítica que a gente tem que fazer, porque quando a gente quer se melhorar, a gente precisa ter uma autocrítica, né? Quem acha que está perfeito não busca evolução. E somos criaturas darwinianas, né? Temos que nos adaptar ou morreremos, nos extinguiremos. Então o que foi dito aqui está muito correto. Ou nós vamos ser aquele predador da Saara africana, quem gosta de assistir aqueles documentários do National, né, ou do Discovery sobre a África, a América, aquele predador que só pega aquele guepardo que só pega o antílope mais gordo, doente. Já viram, né? O guepardo, o leão, vai perseguir aquela manada de antílopes. Ele pega quem? Ele pega o antílope mais gordo, aquele que está meio manco, né? Aquele que se afasta do grupo. É isso o Ministério Público que a gente quer? Pegar o boi de piranha? Não, né? Então, precisamos pensar em fazer autocrítica. E aí nós vamos ter que reconhecer que na área ambiental nós temos uma facilidade no cível que nos mal acostuma no criminal. No cível nós temos responsabilidade objetiva, né? Isso é uma grande ferramenta da legislação brasileira no cível. No criminal nós conquistamos a duras penas que o STF e o STJ reconhecessem a desnecessidade da dupla imputação com pessoa jurídica e pessoa física. Não conseguimos? Então nós pegamos o cível,
responsabilizamos através de responsabilidade objetiva, fica mais fácil, não precisamos de culpa ou dolo. Pegamos a pessoa jurídica, fazemos TAC, entramos com ação civil pública. Aí no penal, basta processar a pessoa jurídica. Não é necessário mais dupla imputação, eu não preciso saber as pessoas físicas. Responsabiliza a pessoa jurídica, com boa parte dos elementos do cível. Dessa forma, nós estamos desarticulando pesadamente grandes esquemas de ilícitos ambientais? Não. Muitas vezes a pessoa jurídica vai ser desfeita, vão deixar aquela pessoa jurídica morrer, vão criar outra, né? Vão transferir os ativos para outra empresa, então aquela empresa morre. Acho que isso é do dia a dia de todos nós aqui, né? Ver pessoas jurídicas que nascem virgens, sem passivo ambiental, assumem os grandes empreendimentos, enquanto pessoas jurídicas velhas, com passivo ambiental, vão morrendo, né? Na hora de executar aquela decisão judicial ou um acordo, a pessoa jurídica não existe mais, não tem mais patrimônio, está em recuperação judicial, está em processo de falência. Então nós precisamos pensar em atuar de uma forma disruptiva, anticíclica, né? Está na moda falar isso, mas é muito pertinente. Nós estamos no mundo pós-Lava Jato, não sejamos avestruzes, vamos utilizar as ferramentas que estão sendo amplamente utilizadas e com grande sucesso. Precisamos atuar com aprofundamento de provas, precisamos ir atrás das pessoas físicas. Pessoas físicas contam o que acontece dentro do esquema organizacional de uma grande empresa. Não podemos abrir mão de responsabilizar as pessoas físicas. Não podemos nos contentar apenas com a responsabilização de uma pessoa jurídica no criminal. Estamos falando do criminal aqui. Tá? Então, essa é a zona de conforto do cível, que é perigosa para a nossa atuação penal. Nós devemos penetrar no fundo, no âmago do esquema criminoso, e para isso nós precisamos ir atrás de pessoa física. Pessoa física faz colaboração premiada. Pessoa física entrega a cadeia organizacional da empresa. Tá? Sem isso, nós não vamos conseguir quebrar o esquema criminoso. Terceira premissa nossa. Estou apanhando aqui no negócio. Nós vivemos imersos em algo que nós desconsideramos em nossa atuação prática. Todos nós atuamos segundo a teoria dos jogos. Alguns personagens históricos, Cristo, Gandhi, Buda, Mandela, estão acima disso aqui, tá? Eles atuam movidos por outros princípios. Nós, seres humanos normais, a manada, atuamos segundo a teoria dos jogos. E isso deve ser sempre relevado dentro de qualquer investigação, qualquer trabalho investigativo, civil ou penal. Então, nós interagimos entre nós, né? Interagimos segundo incentivos e prejuízos. Isso nunca deve ser desconsiderado num trabalho investigativo. E numa mesa de negociação, principalmente. Eu vou fazer o acordo por quê? Quais os meus benefícios? Quais os meus prejuízos? O acordo pode ser o TAC, pode ser acordo de colaboração premiada. Então nós precisamos adotar isso. E para então fazer com que a pessoa adote a postura mais correta de acordo com a lei, você precisa mostrar a ela prejuízos e incentivos. Se o Ministério Público, a polícia, o órgão ambiental não faz isso, você não tem como sentar numa mesa de negociação. E não tem como buscar uma decisão judicial favorável também. Porque, inclusive, o judiciário age de acordo com a teoria dos jogos. Tá? Isso está muito claro. Tá? Toda vez nós vamos bater nessa tecla. Nós não atuamos por critérios exclusivamente frios, racionais. Nós atuamos imersos nesse caldo. Tá? E só retomando aqui o que foi dito, né, do crime organizado à nossa frente, nesse jogo de xadrez nós somos as pretas, nós não somos as brancas. Quem está um movimento à frente são eles. Tá? A premissa 4, dentro de um universo de acordos penais ou civis, tá? É o que está na moda agora, né? Isso aí foi cunhado em Harvard, né? É BATNA. É a melhor alternativa a um acordo. Caso eu não faça o acordo, qual é a minha outra opção? Né? Se eu não casar, ficar solteiro, isso é uma opção melhor para mim? Se eu não fizer um acordo com o Ministério Público, o que acontece comigo?
Minha situação melhora? Piora? Quais são os riscos? Isso vai ser avaliado por pessoas físicas e jurídicas. Mas nós, como atores desse jogo, podemos influenciar a outra parte. Tá? Isso aqui é um conceito utilizado, seja em grandes negociações empresariais, seja no acordo do dia a dia, na transação penal, na suspensão condicional do processo, no TAC, no acordo de não persecução penal da Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, no acordo de colaboração premiada. A pessoa vai avaliar prejuízos e benefícios. E aquela pergunta que todo investigado faz, isso aparece em filme, mas acontece na vida real. O que eles têm? A pessoa pergunta para o advogado, né? O Ministério Público tem isso, a polícia tem isso. O que eles têm da gente? Se você tiver mais, é uma coisa. Se você tiver menos, é outra coisa. Se o Ministério Público, a polícia, o órgão ambiental tem mais, influencia na opção deles. Se o que nós temos é menos, é fraco, também influencia. Então ele vai ter melhores alternativas a um acordo se você está fraco na mesa de negociação. A pessoa está presa, a pessoa está com bens bloqueados, você descobriu que os familiares são usados para ocultar bens em lavagem de dinheiro, a empresa está realmente ameaçada, o BATNA começa a cair. A melhor alternativa pode ser o acordo. Agora, o que você tem na investigação é só um auto de infração do órgão ambiental, uma coisa meramente plano cível, né? Nada consistente no penal, o BATNA começa a subir. Isso é uma coisa matemática. Harvard tem formulários para a pessoa ir preenchendo antes de fazer um acordo. Os formulários estão na internet, em inglês. Entra lá, joga no Google Tradutor, você aplica isso no seu dia a dia. Não compensa fazer acordo, ou se compensar fazer acordo, compensa não cumprir o acordo. Faz um acordo, ganha tempo. Tá? Estamos cientes dessa realidade? Esses são os pontos de partida para a gente. Então, a conclusão é que para obter acordos ou decisões judiciais favoráveis é necessário fortalecer a nossa posição. Fortalecer a posição é provas, indícios e informações. Informações é um conceito da inteligência que não está ainda materializado como prova nos autos. Mas a informação é útil, a informação é muito valiosa. Tá? Tudo bem até aqui? Precisamos obter provas. E para obter provas nós precisamos de invasividade. As provas precisam mergulhar em profundidade. A verticalização da prova. Cautelares, busca e apreensão, prisão, quebra de sigilo bancário fiscal, solicitação de relatório de inteligência financeira ao COAF. Tá? O esquema criminoso ambiental mexe com dinheiro. Tá? E nós temos amplas condições de obter tudo isso aqui. Tá, aí nós chegamos num tópico ainda muito falado, pouco conhecido, né? Porque a gente fala de inteligência. O que é inteligência, gente? É coisa 007? É grampo? É coisa de tortura, de ditadura? Nós sabemos o que é inteligência no Ministério Público? Sabemos? Temos uma cultura de inteligência? Não, eu não mexo com inteligência, porque inteligência é coisa da ditadura. É o SNI, botava as pessoas no pau de arara. Meu amigo. E a Netflix não faz inteligência? Vocês sabiam, né, que a Netflix programa as novas séries de acordo com o feedback que o público dá, né? Você assiste um filme no Netflix, tudo isso está sendo jogado, né? E os metadados estão sendo trabalhados para o Netflix já fazer novas séries de acordo com o interesse do público. Séries essas que tratam de sexo, intrigas de poder e violência. São os 3 temas que a série que tem os 3 temas é a sucesso, né? É a que tem sexo, intriga de poder, né? Com fofoquinha, puxa-tapete e violência. Se tiver os 3, top. É a série. Netflix faz isso com a gente. Trabalha com informações para gerir o seu negócio. A Netflix está errada, gente? Não, não está errada. Tá? Desde que ela não use isso de forma antiética, ela está trabalhando os dados que você está assistindo lá, ela está sabendo que você está assistindo. Você está avaliando positivamente, negativamente. O Ministério Público tem dados, tem informações. Precisa trabalhar isso para a sua gestão. Inteligência é ferramenta de gestão. E o nosso gargalo hoje é gestão, não é conhecimento jurídico. Tá? Isso aqui todo mundo aqui tem de sobra. Nosso gargalo é gestão. PCC faz inteligência, gente? Brincadeira, né? Tá aí na imprensa. Faz, e vamos falar baixo?
pode fazer melhor que a gente até. Tá? Grandes empresas fazem, Kroll, empresa de investigação internacional aí, contratada aí para investigar agentes públicos, concorrentes. A inteligência das empresas funciona muito bem. Coopta agentes públicos das formas mais inocentes possíveis, a pessoa nem percebe que está sendo cooptada, invade dispositivos, tá? Conhece tudo, gente. Conhece a escala de plantão dos tribunais para pedir liminares, todo mundo está cansado de saber. Conhece a nossa escala de plantão. Conhece as indicações políticas para a chefia dos órgãos ambientais. Conhece o perfil dos delegados de polícia, dos membros do MP e da magistratura. Tá? Nós vamos continuar não fazendo inteligência? Eu não vou dar conceitos, né? Aqui vai ser disponibilizado para todo mundo, tá? Mas, em regra, nós vamos obter, analisar e disseminar conhecimentos. Existe um grande problema de alguns setores de inteligência, que às vezes tem alguns membros da inteligência que se acham muito inteligentes, né? Mais que os outros. E aí querem ter o conhecimento só para si. Né? Isso é errado, porque a inteligência tem que disseminar conhecimentos. É dever da inteligência disseminar conhecimentos. Tá? E a contra-inteligência é a neutralização de inteligência diversa. Que eu espero que nós estejamos fazendo bem. Porque do jeito que as coisas andam, se nós não fizermos bem contra a inteligência, nós estamos com os nossos dias contados. Né? Bom, vamos copiar. Quando a gente não tem, a gente copia de quem tem e faz melhor que a gente. Não é verdade? Então, o Departamento de Polícia Federal atua em 3 níveis, né? A sua estrutura doutrinariamente em 3 níveis a sua inteligência: estratégico, tático, operacional. Mas espera um pouquinho, eu sou promotor de uma pequena comarca, eu vou fazer inteligência? Claro, mas claro que vai fazer inteligência. Mas no nível estratégico, eu não sou PGJ, vai fazer sim. Porque você vai assumir como promotor do meio ambiente, e às vezes zilhões de outras atribuições, né? Aquela comarca. No nível estratégico, você pode traçar todo o panorama. Qual é o problema aqui da minha cidade, da minha comarca? Eu não tenho lixão? Meu problema é um excesso de desmatamento? Meu problema é a falta de saneamento? Eu preciso pensar estrategicamente, né? Você não pode chegar, às vezes, no interior da Amazônia, onde tem desmatamento, garimpo, tudo, e falar, não, aqui minha prioridade vai ser calçadas, meio ambiente urbano. Não, né, gente? Por favor. É lamentável quando a gente vê, às vezes, uma esquizofrenia, né? Entre realidade fática e prioridades, né? do agente, né? Então, nós vamos tratar de decisões estratégicas. Estrategicamente, eu, por exemplo, trabalhei numa comarca em Rondônia que o problema era madeireiro. Não adiantava eu falar que lixão, né? O município, o prefeito tinha 4º ano primário, o secretário de meio ambiente não tinha nem instrução, era semi-analfabeto, né? A prioridade era caminhão de madeira passando a luz do dia, né? Gente morrendo, a floresta acabando. A prioridade não ia ser lixão, na época a prioridade ia ser madeira. Né? Então, no nível estratégico, fixei aquilo lá, é madeira, é desmatamento. E no nível tático? Nível tático são essas ferramentas para consolidar uma estratégia. Vai ser criminal, vai ser civil, vou instaurar inquérito civil, vou instaurar vários inquéritos civis, vou tentar localizar bens através de um pique de lavagem de dinheiro. Né? E no nível operacional são as decisões tomadas já dentro do pique, dentro do inquérito civil. Eu vou ter uma ordem de diligências, eu vou começar a fazer diligências veladas primeiro, depois as diligências ostensivas. Primeiro eu vou fazer quebras de sigilo bancário, fiscal, e por último eu vou deflagrar uma pequena operação prendendo pessoas, interrogando. Qual vai ser a ordem dos atos? A ordem dos atos investigativos no meu inquérito civil ou no meu pique? Aí já são as decisões operacionais, né? Os parceiros, quais vão ser os meus parceiros? Porque a gente não deve ter a ilusão de atuar sozinho, né? Nós vamos ter que ter parceiros, né? Órgãos ambientais, policiais, órgãos fazendários. São decisões operacionais, tá? Só para diferenciar rapidamente, porque se mistura muito inteligência com investigação, isso é um problema. Tá aí Operação Castelo de Areia, né? E o acórdão do STJ que anulou a operação, porque houve uma mistura, uma confusão entre inteligência e investigação, né? A atividade de inteligência criminal, ela se materializa através de operações de inteligência, que são a busca de dados, né? A atividade permanente e sistemática, na qual os dados são obtidos
e submetidos a um processo de tratamento. Aqueles dados, aquelas informações são filtradas, né, submetidas a critérios, tendo por objeto gerar um produto chamado conhecimento, com a finalidade de subsidiar a tomada de decisões estratégicas. Tá? Isso é inteligência. A inteligência vai fazer eu tomar decisões estratégicas. Essas decisões podem, no futuro, influenciar aspectos criminais ou até do inquérito civil? Podem. Mas aí nós vamos partir para outra atividade, que é a atividade de investigação. Através de operações de investigação, num procedimento persecutório, com a finalidade de apurar um ilícito, fato determinado. Né? Nós instauramos PIC ou inquérito civil para apurar fato determinado, tá? Ou fatos, né, determinados. Né? E, eventualmente, os encontros fortuitos de prova, porque nós vamos investigar lavagem, nós vamos investigar uma associação criminosa, uma organização criminosa de crimes ambientais, fatalmente vão aparecer, vão surgir os encontros fortuitos de novas provas de ilícito. Né? Isso aqui é importante diferenciar, para que não se misture uma informação de inteligência com uma prova. Embora certas informações de inteligência possam se converter em provas. Você deve evitar juntar um relatório de inteligência num procedimento investigatório. Mas você pode realizar diligências que venham a confirmar aquele relatório de inteligência, instaurando uma notícia de fato, né? Requisitando, requisito ao tal órgão que informe isso, requisito ao IBAMA que informe aquilo, requisito ao Centro de Apoio do Meio Ambiente que faça um levantamento, solicito que faça um levantamento, de posse dessas informações, provei isso, e agora eu instauro um inquérito civil, converto a notícia de fato no inquérito civil, instauro um PIC. Você converteu uma informação de inteligência em prova, e aí nós saímos da atividade de inteligência, vamos para a atividade de investigação. Tá? Então, os principais critérios para a gente diferenciar, para alguns isso aqui é batido, eu peço desculpas, mas é só para a gente deixar bem claro. Inteligência vai produzir conhecimento. Investigação vai produzir prova. A finalidade é uma decisão estratégica na inteligência, mas na investigação a finalidade é elucidar um ilícito. Né? Estamos tranquilos até aqui, pessoal? Está indo muito rápido aqui. O tema é empolgante e tem muita coisa para a gente falar. Nós temos uma estratégia de investigação, ou a gente instaura um inquérito e vai tocando, né? Vai tocando de barrigada, oficie-se isso, reitere esse ofício, aquela coisa cartorial, né? Que, assim, critica-se muito que o Brasil é um dos poucos países a ter um inquérito policial, né? Aquela coisa cartorial. Ainda bem que o MP faz diferente com o seu inquérito civil, né? Ainda bem que o MP é totalmente diferente ao conduzir seu inquérito civil, não é verdade? Nós temos que ter uma gestão, uma estratégia de investigação. Não podemos, nós temos um inquérito civil, um PIC, é um filho. Precisa amamentar, precisa cuidar com carinho. Antes disso precisa gestar, né? Precisa gestar, amadurecer, cuidar depois direitinho para produzir um resultado, né? A menos que nós não estejamos pensando em resolutividade e queiramos simplesmente jogar no judiciário. Ajuizei 30 ações civis públicas. Olha, minha produtividade está espetacular. E a resolutividade, né, que hoje é um objetivo, está na Carta de Brasília, é norma e cada vez mais é critério para ser avaliado em promoção por merecimento. Né? A coisa vai mudar, a coisa vai sair do quantitativo para o qualitativo. Tá? Se Deus quiser. Né? Então nós temos que pensar em estratégia de investigação. Por que fala-se que o ideal é partir do velado para o ostensivo na investigação? Por uma simples razão. Assim que a sua investigação sai do velado, se torna pública, você perde o domínio do fato da investigação. Mas como? Eu sou o promotor, ou eu sou o delegado, eu sou o presidente da investigação. Tá certo. Você perde o controle da investigação, porque a partir daí, o infrator vai começar a influir na investigação. A partir do momento que o infrator começou a influir na investigação, ele tem recursos que você não tem. Porque se o promotor, o delegado, o servidor público faz uma coisa errada, ele responde perante a corregedoria, ele responde perante a Corregedoria Nacional, ele responde civilmente, criminalmente. O infrator não responde por nada.
se ele começar a adulterar provas, se ele começar a ameaçar testemunhas, se ele começar a escamotear os efeitos da prática ilícita, ele não responde por nada. Ele só tem a ganhar. Então, é altamente recomendável que a investigação comece no velado e só parta para o ostensivo já com bastante coisa colhida, livre da influência das organizações criminosas. Tá? A gente sabe que nem precisa ser uma organização criminosa para influenciar no rumo da produção da prova. Então, vamos manter o controle da nossa investigação. Sejamos presidentes da investigação, não apenas formais, mas materiais também. Tá? Então, isso influencia no quê? Primeiro ato do meu inquérito civil é solicitar informações ao infrator. Querido, não faça isso. Não faça isso. A gente vê isso na improbidade, vê isso no cível. Primeira informação minha é solicitar ao prefeito informações. É o que eles adoram. Vão mandar isso aqui de documento. Vão mandar um bitrem de documento que você vai olhar, né? Aquela sensação de, não tomei meu Activia hoje, né? Tá difícil. Você vai dar na mão do seu assessor, que além de ser assessor seu, tem inúmeras outras atribuições para fazer. Muitos promotores não são apenas promotores do meio ambiente, e quando são apenas promotores do meio ambiente, tem inúmeras investigações para tocar. Então, uma bitrem de documentos, ou inúmeros CDs, quando vem digitalizado, está aqui 10 CDs de documentos em PDF para examinar. Deixa isso para o final. Deixa isso para o final. Diligências veladas, compartilhamento de informações com órgãos parceiros, solicitação de informações para órgãos que mantenham o sigilo, de preferência órgãos federais, órgãos estaduais. Quando a gente sabe, quanto mais aumenta a esfera do órgão, menor a influência política, né? Então, solicite órgãos a parceiros, efetue consultas em bases de dados, tá? Que podem ser as consultas que muitas vezes a gente nem imagina, né? Que para apurar um ilícito, a gente pode só solicitar às companhias aéreas deslocamentos no período de tal a tal da pessoa tal, para comprovar que a pessoa se deslocou de tal a tal lugar. Que a gente possa, no nosso PIC, colocar na portaria que estamos apurando também lavagem de dinheiro, o que automaticamente nos possibilita solicitar o relatório de inteligência financeira do COAF, que é uma diligência extremamente valiosa, não depende de autorização judicial. O promotor entra no site do COAF, se cadastra e solicita online e vem online. Tá? E muita gente ainda nunca usou. Então, é uma informação que dá toda a vida financeira da pessoa, fiscal, tributária, dos parentes, das pessoas que estão correlacionadas, e dá um norte incrível para a investigação. E basta a gente se cadastrar. E, infelizmente, a gente já teve em órgãos de gestão, quer oferecer isso para o colega e falar, não, se eu me cadastrar, eu vou ter mais trabalho. Mas é a exceção, graças a Deus. Então, dentro dessa gestão estratégica da investigação, nós teríamos um começo com levantamento básico de dados e verificação preliminar de informações, que hoje, com bases de dados, com redes sociais, com bases públicas, a gente tem uma carga de informação absurda, inclusive com dados dos próprios órgãos públicos, e devemos buscar ainda mais convênios com órgãos parceiros para ampliar as nossas bases de dados. E, se o Ministério Público está razoavelmente organizado, alguns Ministérios Públicos já efetuam cruzamento de dados com softwares especializados em cruzamento de dados. Isso já está à disposição, as empresas vendem isso para iniciativa privada e vendem para qualquer órgão público. Esse cruzamento de dados revela inúmeros nortes para a nossa investigação, partindo depois para requisições e levantamentos velados, medidas cautelares e, por último, depois de uma eventual deflagração de operação, para as oitivas, né? Oitiva, de preferência, a última, né? A última medida, né? Porque as técnicas de interrogatório, né, as chamadas técnicas de entrevista, mostram que você precisa cercar o depoente já com fatos. Ou seja, dentro de uma visão de eficiência investigativa, a prova oral revela muito pouca coisa, ela só confirma o que se já tem. Ou revela fatos novos através de colaboração premiada, mas aí é uma outra história. A prova testemunhal por si só não vai revelar nada de novo. Ninguém senta, não, eu vim aqui para colaborar com o meio ambiente, né, com a administração pública, eu quero denunciar ao Ministério Público. Não existe isso, né? Então vamos lá.
precisamos, dentro dessa estratégia de gestão e eficiência, pensar no contexto de guerra comunicativa. Nós somos seres comunicativos, né? Somos seres sociais, somos seres comunicativos. Avaliamos todo o universo, todo o mundo, de acordo com o efeito da nossa comunicação. Então nós transparecemos algo e a pessoa transparece algo para nós. Isso equivalente a nível das instituições. O parceiro tal, o órgão tal, me transparece uma coisa boa, me transparece uma coisa ruim. Então eu vou cooperar ou não. Essa empresa, esse colega, esse investigado transparece algo, a instituição transparece algo. E a Lava Jato está aí para nos exemplificar o que é uma guerra comunicativa. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos gerir a nossa informação e nos comunicarmos adequadamente. A comunicação não é só através de petição e ofício. Quando nós ajuizamos uma ação, quando uma nota de imprensa é feita pela assessoria de comunicação do Ministério Público, quando nós agimos de qualquer forma, nós estamos transmitindo sinais. Sinais para o judiciário, sinais para os investigados, sinais para os advogados. Então, como nós transmitimos sinais velados ou ostensivos é extremamente relevante. Seja para obter a confiabilidade do judiciário. Poxa, o MP está sério nessa investigação. O MP está imparcial nessa investigação. O MP está sólido nessa investigação. Não é uma aventura. Como nós transmitimos mensagens aos investigados? Vai ser aceito colaboração premiada. Isso é transmitido de forma inconsciente, né? Através das petições, das notas de assessoria de comunicação, da fala em audiência. Tudo isso nós precisamos avaliar. A nossa postura está sendo julgada. Então nós precisamos gerir a informação dentro de um contexto de uma guerra comunicativa. Isso é um tópico ainda... parece que não tem nada a ver com investigação, mas tem tudo a ver com investigação. Tá? Porque as pessoas fazem julgamentos errados. Nós vemos a toda hora, eu sempre exemplifico com Lava Jato, porque todo mundo sabe o que é e é um exemplo de eficiência investigativa. A toda hora estão sendo transmitidos sinais pelos investigados, pelo Ministério Público, pela Receita Federal, pela Polícia Federal, pelo Judiciário. Esses sinais estão sendo interpretados, são os recados que estão sendo dados, né? Então nós precisamos ter isso muito forte na nossa atuação. Bom, grupos de atuação especial. Isso é um caso de amor e ódio, né? Mas eu acho que a gente não deve ser maniqueísta, né? Nós caminhamos para um contexto de ampliação da atuação dos grupos especiais, né? Por quê? Por várias razões. Primeira razão, a complexidade de dados. Então nós temos uma hidrelétrica monstruosa sendo implementada numa comarca pequena, que tem 2 ou 3 promotores, ou um promotor que faz audiência com menor infrator, faz júri, cuida de família. Ele vai cuidar do licenciamento de uma grande hidrelétrica? Ou de grandes esquemas criminosos na área de meio ambiente? Não vai. Você vai precisar ter o GAEMA, vai precisar ter um grupo especializado. Pode ser de combate ao crime organizado. O ideal é que seja um grupo de atuação especial em meio ambiente, um GAEMA. Você precisa ter um órgão que dê conta de atuar diante da complexidade dos casos. Porque nós somos generalistas. Nós somos clínicos gerais quando saímos da faculdade. E nosso órgão, o Ministério Público, tem limitações. O promotor do interior não consegue, às vezes, dar conta de tudo. Temos que reconhecer isso. Tá? Sem nenhuma vaidade, tem limitações estruturais, tá? Tem limitações de atribuição. Tá? Precisamos pensar que, diante da complexidade de casos, grupos de atuação especial podem ser uma boa saída. Vantagens do processo decisório coletivo. O ser humano evoluiu através da comunicação, né? Somos seres comunicativos. Os caçadores primitivos se juntavam em fogueiras à noite para comentar suas técnicas de caçada, como eles pegavam o tigre de dente de sabre, como eles faziam um tacape, uma flecha que fosse mais pontiaguda para matar aquele bicho. O conhecimento foi sendo transmitido dessa forma oral, né? Coletiva. Nós pegamos grandes episódios de sucesso de órgãos públicos e privados na solução de problemas através de processo decisório coletivo. Grande exemplo do século XX, crise dos mísseis de Cuba, quando o presidente John Kennedy monta um gabinete coletivo para solucionar o problema dos mísseis soviéticos em Cuba e evitou a Terceira Guerra Mundial graças a isso. Por quê? Diversidade de pensamento e uma constatação básica de que várias cabeças pensam melhor que uma. Então você tem às vezes um grupo de 3 promotores, por exemplo, e você tem decisões melhores
do que nós sozinhos no nosso gabinete, tá? Claro, o WhatsApp e outras tecnologias ajudam demais, mas o processo decisório coletivo ele é mais eficiente. Especificidade de conhecimentos, nós já falamos, nós somos generalistas, né? E outra coisa, além de nós sermos generalistas, o critério para preenchimento dos cargos, ele não envolve habilidades, ele envolve merecimento e antiguidade, basicamente antiguidade. Então, abriu a promotoria do meio ambiente em tal lugar, vai o mais antigo ou vai o mais merecedor diante de critérios que nada tem a ver com o meio ambiente, né? É um misto de antiguidade com produtividade no aspecto de quantidade. Então, isso gera problemas, precisamos de grupos de atuação especial. Questão de seletividade e pronto emprego, pela razão cruel ou não, de que o grupo especial não vai fazer tudo, vai fazer só os casos mais importantes. Então ele vai estar, em regra, mais pronto a dar uma resposta rápida. E esses casos precisam de resposta rápida. Meio ambiente destruído não volta atrás, né? Recuperação, a gente sabe que isso é extremamente complexo. Extremamente complexo. E também certos fatos, se não investigados no momento correto, não se investiga mais depois. Eu já atuei em grupo de atuação especializada, nós recebíamos investigação do colega, meu amigo, isso aqui aconteceu há 2 anos. Não se investiga mais algo que aconteceu há 2 anos atrás. É muito difícil. Ah, mas investigação documental... Gente, isso pega uma parte, uma camada do problema, né? A verdade tem camadas, né? Todo mundo sabe disso. Né? Quem é casado sabe disso. Quem tem um amigo há muitos anos sabe disso. A verdade tem camadas, tá? E com investigações de fatos antigos, nós pegamos só a casquinha do ovo. Então, precisamos de pronto emprego, intervenção rápida. Vai ter que ter um grupo especializado para isso. E a capacidade de articulação. Geralmente os grupos especializados estão mais articulados. Quem trabalha com a inteligência em tal lugar, quem faz isso, né? Então, caminhamos a passos largos para o fortalecimento dos grupos de atuação especial, em que pese seus inúmeros problemas. Às vezes é uma indicação política do PGJ, às vezes Gente, são problemas que no final ficam pequenos diante desses fatos aqui e que tem como mitigar esses problemas através da cobrança da classe, da fiscalização, né, dos colegas. E, claro, faltou aqui, não menos importante, técnicas especiais de investigação. Sem isso aqui não dá, né, gente? Requisitar documento e ouvir testemunha é coisa de 1.700, não é nem de 1.800, 1.700. Ordenações filipinas, né? Articulação horizontal. Nós temos que trabalhar com parceiros. E por que horizontal, gente? Porque ainda existe um ranço um pouco do bacharel em direito de às vezes se olhar um pouco acima, né? E não olhar com o devido respeito às carreiras, né? As outras carreiras. Então a nossa articulação deve ser horizontal. Tá? Aliás, um conceito empresarial muito interessante é o de liderança horizontal. Você lidera pelo exemplo, lidera pelo seu comportamento, não lidera por hierarquia. É uma nova sociedade que está surgindo. Tá? As pessoas vão olhar a autoridade, pode ser senador, pode ser promotor, pode ser juiz. Não interessa o que você é, o que você faz. Então a liderança horizontal e a articulação horizontal, dentro desse conceito de investigar casos complexos, é fundamental. Até para nós não termos briga dentro de força-tarefa. Tá? E a gente fala de força-tarefa, mas às vezes não existe um arranjo formal, às vezes o arranjo é informal. 90% dos casos a gente resolve com arranjos informais, né? Trabalhei muito com o Renê lá em Rondônia, chegava, sentava, vem cá, esse caso aqui, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Já teve casos, nós trabalhamos com órgãos parceiros, o parceiro falava, esse primeiro semestre, a minha pauta está já esgotada, eu só posso trabalhar, neste caso, no segundo semestre. O MP vai falar, não, mas eu estou requisitando. Não, né, gente? Vai sentar com o parceiro, não, então vamos esquematizar para fazer no segundo semestre essa operação. E vai fazer quando dá para fazer. Porque de cima para baixo não vai resolver. Tá? Não vai resolver. Então, resumindo esse mapa um esboço de mapa da resolutividade, nós temos que trabalhar com inteligência e gestão da informação, grupos de atuação especializada, ou pelo menos caminhar para isso, promotores regionais que só cuidam de meio ambiente, tá? Mas também tem um problema que, às vezes, a decisão está com uma pessoa e o processo de decisão, eu friso muito isso, o processo de decisão coletivo é importante.
Claro, você precisa ter afinidade com quem você trabalha, né? Uma pessoa que tem um pensamento totalmente oposto ao seu, às vezes entrava o processo decisório. Mas, em regra, o processo decisório coletivo é mais forte. Tá? Seletividade de casos. O MP precisa ter uma maior seletividade de casos. Não adianta, a gente chega, vai fazer inspeção pela corregedoria, ou quem já trabalhou, você assume uma promotoria, está lá, inquérito civil, poda irregular de 5 árvores. Construção irregular de lombada, meio ambiente urbano. Alteração de rampa em calçada. Gente, tá de sacanagem? Não pode, né? Não pode, tá brincando com o dinheiro público. Enquanto está fazendo isso, cacareco, não está cuidando de coisa importante. Não pode, gente. Tem que se criar padrões. Ah, mas eu preciso de um ato dizendo que isso não afeta. Gente, tem direito para tudo. Consegue se fundamentar qualquer coisa. Então, nós conseguimos fundamentar, com base nas resoluções do CNMP e nas recomendações, que são um arcabouço extraordinário para fundamentar uma atuação resolutiva. Inclusive, eu fundamentava, estou indeferindo a instauração desse inquérito civil, porque entendo que a construção de 30 metros de sarjeta irregularmente não ofende o meio ambiente. Porque a poda irregular de 3 árvores na zona urbana não ofende o meio ambiente no aspecto meta-individual. Tá? Então nós temos critérios para isso. O princípio da economicidade, eficiência administrativa está na Constituição. Né? E recomendo, olhem as resoluções e recomendações do CNMP que falam de resolutividade, desde a Carta de Brasília até as outras. Tá? Recomendações que dão amplo amparo para não atuarmos em casos insignificantes. Tá? Articulação com os parceiros, né? Aprofundamento em provas, fundamental. Fundamental, volto a dar os exemplos, apreender smartphone, computador pessoal de funcionários da empresa que estejam envolvidos no setor que atuou naquele ilícito ambiental, nos investigados. Fundamental extrair os dados dessas conversas de WhatsApp. Fundamental. Fundamental fazer busca e apreensão na casa, na residência do investigado. Apreender o computador que está lá. Fundamental, com base nas informações que muitas vezes vêm do relatório do COAF, estender a investigação para as pessoas que orbitam em torno do investigado. Porque o relatório do COAF mostra que ele recebeu um dinheiro, determinado dinheiro, e imediatamente comprou um carro em nome de uma pessoa totalmente estranha. Não é indicativo de lavagem? A apreensão desse carro, sequestro de valores, tá? Leilões antecipados. Tudo isso fortalece você no momento de uma negociação ambiental. Você vai sentar numa mesa de negociação forte ou fraco? Essa é a pergunta que o investigado faz. O promotor está forte ou o promotor está fraco? A gente ouve isso nas interceptações, vê isso nas mensagens, e o promotor lá está fraco. Ele não tem nada, não. Ele tem só o depoimento do fulano, já conversei com ele, bacana, tranquilo. Né? E não, doutor, lá é só documento, aquela coisa mais... Não, e rapaz, o Ministério Público está forte. Eles pegaram o fulano, prenderam a mulher do Beltrano, porque o dinheiro estava no nome da conta dela, bloquearam lá os carros dele, fazenda, gado. O MP está pesado lá, está tocando terror. Já ouvi falarem isso de promotor do meio ambiente. Aquela mulher é o cão, o marido dela dorme de calça jeans. Rapaz, aquilo lá é o terror. É melhor ser esse promotor ou ser o outro? Na mesa de negociação, essa promotora está mais forte ou está mais fraca? E aí? Nosso objetivo... Cheguei muito cedo no final? Cheguei muito cedo no final? Falta quanto? Já está esgotado? Nosso objetivo, gente, é cumprir o que começou na Operação Mãos Limpas na Itália. Essa é uma cena do Tribunal de Milão, né? A lei é igual para todos, né? Então, que seja igual também para os infratores ambientais, que são uma parte espetacular do poder econômico, né? Que seja igual para eles também, até para a gente defender livre concorrência, valorização, não o meio ambiente apenas em si, mas proteger os empresários que tentam trabalhar dentro da lei e sofrem uma concorrência desleal. Né? Vamos colocar no banco dos réus, mostrando que a lei é igual para todos. Obrigado demais pela oportunidade, tá? E peço desculpas aí por qualquer falha aí na nossa exposição. Obrigado. Parabenizo o Dr. Pedro por sua objetiva e instigante exposição. O Dr. Pedro nos convidou a novamente quebrar paradigmas em busca de uma atuação mais
efetiva na tutela ambiental, paradigmas agora no campo da responsabilização penal, utilizando novos instrumentos como o acordo de não persecução penal, as ferramentas de inteligência e também antigos instrumentos como as cautelares penais, que não são ainda tão disseminadas, né, utilizadas pelos membros do Ministério Público. Agora, para aprofundarmos essa discussão, eu convido os palestrantes a recompormos a mesa para que vamos abrir agora as perguntas da plateia. Muito obrigada.